Esporte Guará está começando mais uma vez, lembrando para vocês que é cenário novo, é casa nova, também com convidados novos. Tadeu Nunes aqui mais uma vez com a gente, como sempre. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Aldense, boa tarde ao que nos acompanha. Muito assunto, principalmente Sampaio Corrêa, que joga logo mais, né? É o pré-jogo do Sampaio aqui na TV Guará. É o pré-jogo completo, juntamente também com o Rodrigo Barbosa. Rodrigo, boa tarde. Que jogo mais tarde, hein? Precisa muito vencer, que é o Souza. O Sampaio Corrêa vai um pouco mais tranquilo, mas é muito importante pontuar. Boa tarde, Galdense. Boa tarde também, Tadeu Nunes. Boa tarde a galera que está nos acompanhando em mais um Esporte Guará aqui. Jogo interessante. Sampaio, né, vem de um jogo bem interessante contra o Ceará e acho que hoje contra o Souza, meu amigo, a possibilidade de conquistar a vitória é bem interessante para o Sampaio. Eu fui pego de surpresa hoje à tarde, enquanto a gente estava montando, pensando nos assuntos, com o duelo das feras, duelo dos gigantes. Já ouviram falar desse duelo dos gigantes, duelo das feras? Um lado dinossauro, né, meu amigo? É, porque para quem não sabe, o Souza tem um apelido de dinossauro, já o Sampaio Corrêa é o tubarão. Coloca aqui na tela pra gente esse duelo das feras que, segundo a Copa do Nordeste, apelidou carinhosamente essa partida. Olha, a Copa do Nordeste fez até uma publicação oficial. Duelo das feras, Souza versus Sampaio Corrêa. Na Lampions é predador versus predador. É nessa pegada mesmo, predador versus predador, ou tá mais para um dinossaurozinho e um peixinho do que um dinossauro Rex realmente? Cara, eu acho que o Tubarão tem uma grande chance. Se a gente for lembrar do jogo que ele fez com o vovô, com o vozão, né? Já não tem nada de fera, né? Já que entra aí nessa pegada, né? Porque o Sampaio conseguiu um empate, né? O Sampaio foi todo cheio de desfalque, então muita gente dava o Sampaio como uma derrota garantida. Ele conseguiu um empate, jogando fora de casa, contra um time da magnitude que se encontra no Ceará hoje, mas ele empatou jogando bem. Sim. Né? Com uma grande possibilidade, por pouco o Sampaio Corrêa também não saiu com uma vitória dentro do Castelão no Ceará. Vai enfrentar o Souza, um time que está no desespero, um time que precisa vencer, então talvez essa motivação, pode até que a motivação não seja mesmo contra o Ceará, mas o Souza vai pegar um Sampaio altamente confiante pela partida que fez. Lembrando que o Souza tem um volante Doda, ex-Moto Clube, ex-Juventude Samas, e também tem o lateral direito, o lateral esquerdo Vinícius Paiva também, que está lá no Souza. São jogadores que conhecem o Sampaio Corrêa e pode dar alguma informação para o Souza. Claro, são outros atletas, é outra temporada, são comissão outros 500, técnica também, né? Outra comissão técnica, mas enfim, são jogadores que podem ali, de alguma forma, passar uma tranquilidade para o Souza. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas o Sampaio, dentro das suas condições, dentro do seu planejamento de jogo, porque quando se faz o planejamento, o Sampaio está viajando já há mais ou menos 2 semanas. Sim. Encontrou o Ceará, vai jogar com o Souza. Então o planejamento é até o retorno. Né? Não foi só para o jogo contra o Ceará. Então a comissão técnica Sampaio tem todo esse planejamento e se seguir a risca e se der tudo certo, Sampaio pode vir com uma grande vitória e mais 3 pontos na classificação. A gente tem aqui uma matéria, né, sobre como os dois times chegaram nesse confronto. Para o Souza é a 5ª rodada da Copa do Nordeste, e já para o Sampaio Corrêa é a 4ª rodada, porque vale lembrar que tem um jogo adiado ainda contra o Bahia, que já tem data marcada. O jogo inicialmente seria na 1ª rodada da Copa do Nordeste. Coloca aqui pra gente dar uma matéria, pra gente ver como que os dois times chegaram até hoje à noite. Depois de um jogo de muita raça, entrega e por muito pouco, um jogo de virada também do Sampaio Corrêa, o time já vai ter outro desafio, ainda pela Copa do Nordeste. Dessa vez, o adversário é o Souza da Paraíba. No jogo do final de semana, o placar foi de 1-1 na Arena Castelão. Gol de Kelvin pelo Vozão e Heron pela Bolívia. E segundo Heron, todo mundo vê a evolução que estamos tendo, que possamos sair vitoriosos com os 3 pontos contra o Souza da Paraíba. O time vai ter pouca mudança ou quase nenhuma, e o técnico João Brigatti conta apenas com 17 jogadores para o jogo de hoje à noite. Mas isso não é problema para o técnico João Brigatti, que afirmou que não promete vencer, mas promete entrega de um time muito competitivo logo depois do jogo contra o time do Ceará. Eu acredito assim, eu acho que nós estamos construindo aqui um grupo de guerreiros, né, determinados, em busca sempre da... Nino, e aí, pessoal? Valeu, meu irmão. Com Deus, viu, cara? Força, viu, cara? Igualzinho, viu? Pelo amor de Deus, como você corre, hein, cara? Valeu, Nino. Estamos construindo aqui um grupo de guerreiros. E desde o primeiro dia que nós passamos para eles, que o perfil nosso é de, literalmente, a gente se entregar ao máximo dentro das partidas, eu acho que eles compraram a ideia. Então tá de parabéns ao nosso elenco. Nós tivemos vários problemas ao longo da semana e conseguimos
se postar bem dentro da partida, frente a um adversário muito difícil que é o Ceará, mas a gente teve personalidade para marcar e teve personalidade também para poder jogar. Então criamos algumas situações, poderíamos ter saído com a vitória, mas foi um jogo muito franco e está de parabéns. Está de parabéns mais uma vez, que é um time de guerreiro. Parabéns. É assim, nossa torcida pode acreditar na gente. Resultado positivo, a gente não garante para vocês, mas garante uma entrega como foi no jogo de hoje. O Sampaio entra em campo na 4ª colocação do Grupo A, com 4 pontos. Do outro lado, o time do Souza vem oscilando na tabela, com uma vitória na primeira rodada em cima do CSA e 2 derrotas, sendo uma goleada para o Fortaleza por 5-0 na casa do Fortaleza. E por último, um empate sem gols com o Sergipe. Na tabela, o Dinossauro está na última colocação com 4 pontos somados. E já passando da metade da fase de classificação, o time não pode mais perder pontos. O jogo é hoje à noite, às 19h30, na Paraíba. Mais tarde, depois do Sport Guará, tem um pouquinho de tempo para respirar, para dar aquela checada nas suas redes sociais e depois já acompanhar esse jogo da Champions League entre Souza e o Sampaio Corrêa. Pessoal, são 2 times que chegaram de forma diferente a essa rodada. Um vai para a 5ª rodada, que é o Souza, o outro vai para a 4ª rodada, com o jogo ainda a ser marcado. Mas o detalhe é que os 2 times têm a mesma pontuação. Ambos os times têm 4 pontos na tabela de classificação, mas situações bem diferentes, não é? É completamente diferente, né? E é o que a gente estava comentando até antes da gente começar o Sport Guará. O grupo do Sampaio, eu acho que o Sampaio não classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, vai passar muito por ele mesmo. Eu acho que depende só mesmo das suas forças, porque se a gente for olhar o grupo do Sampaio, é totalmente acessível a próxima fase da competição. O Sampaio está com um jogo a menos, tem 4 pontos e mesmo assim ainda está na zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então, e o confronto hoje contra o Souza, eu acho que a gente vai falar ainda um pouco dos aspectos dos 2 times, né? A escalação dos 2 times. Eu acho que o Sampaio tem que ir um pouco diferente, com algumas trocas de peças ali para ser um pouco mais ofensivo, porque eu acho que o jogo contra o Souza é um jogo completamente diferente contra o Ceará. E o resultado positivo, os 3 pontos, eu acredito muito que o Sampaio possa conquistar esses 3 pontos no Souza e vai ser muito importante. Falando em relação ao que a gente comentou até no início da semana, que para o Sampaio recuperar os pontos que perdeu contra o Náutico e hoje contra o Souza, com todo respeito à equipe do Souza, mas é uma grande oportunidade do Sampaio conquistar os 3 pontos e aí recuperar esses pontos perdidos contra o Náutico. Ô, Tadeu Nunes, o técnico João Brigatti só possui 17 jogadores à sua disposição. A gente imagina, e já vamos mostrar a escalação, a própria escalação do Sampaio Corrêa e do Souza também, que a escalação não deva mudar. E segundo o próprio Rodrigo aqui está conversando com a gente, é a oportunidade de Sampaio. Aí eu vou te perguntar, já foi a dirigente, sabe o mundo da bola, é aquele jogo que o jogador, o próprio técnico fala assim, ó, é para encher o saco, tipo, é para marcar muito gol. É um time que está na zona de rebaixamento do outro time, apesar da mesma pontuação, mas é um jogo em que o Sampaio, na minha opinião, leva tecnicamente vantagem em cima do Souza, assim. Eu acho o Sampaio muito mais capacitado que o Souza. É aquele tipo de jogo, por serem adversários de níveis técnicos diferentes, para o Sampaio aproveitar e emendar gol um atrás do outro, conseguir aquele saldo de gols interessante? A reserva técnica do Sampaio Corrêa, ela é inquestionável diante do Souza. Mas não vai ser um jogo fácil, porque o campo do Souza aí, nós vimos na TV, é um campo ali, aquele alçapão, né? Então haverá pressão da torcida também. Eu acredito que o Sampaio pode vencer o jogo, mas não com muita facilidade. Vai depender muito também do que os jogadores do Sampaio do comportamento dos atletas dentro de campo. Aquela motivação, aquela entrega que o Brigatti está falando tanto aí, que os jogadores vão ter essa entrega, o Souza, por outro lado, também vai ter. Por quê? Quando você enfrentou o Ceará, você se entrega, você quer vencer o jogo. Os jogadores que ficaram, os jogadores que viajaram, estão com essa motivação a mais. E do lado do Souza também vai ser, a recíproca também é verdadeira. Vai haver entrega do lado do Souza para conseguir sair dessa incômoda posição da lanterna. Então eu acredito que o Sampaio pode vencer o jogo, poderá vencer, eu creio que vai vencer a partida, mas vai ser uma partida difícil. Não acredito que vai ser ali com 3, 2 de diferença, mas acho que o Sampaio consegue sim uma vitória importante. Um placar não tão elástico. E aí, só falando, o Tadeu tocou no aspecto do campo, né? Além de ser pequeno, o gramado também não ajuda, né? E aí talvez seja uma adversidade para o Sampaio Corrêa, que o Sampaio é um time que gosta de ter a bola, é um time mais técnico, né? Não é um time que dá tanto chutão, é um time que gosta de ter a bola, de tocar a bola ali com o Soares, que é o cara, é o cérebro ali, vamos dizer, o mais cerebral, né, do time, o cara que pensa o jogo.
E, então, esse aspecto do campo, que tem essa questão do assalpão, de ser um campo pequeno, e tem esse aspecto do próprio gramado, né? Que pode não ajudar o Sampaio. Um outro aspecto pode ser a questão da viagem. O Sampaio está há mais ou menos uma semana viajando já, né? Vai para uma semana e meia quase viajando longe de São Luís. Essa viagem, sai de um estado, vai para o outro, não é a sua casa, é o hotel, enfim, o deslocamento, né? Isso pode ser também um ponto que atrapalha a partida, o desempenho técnico? Sim, também, porque acho que para chegar em Souza, na cidade de Souza, o Sampaio deve ter ido de ônibus. Agora não sei aonde foi que eles desembarcaram de avião. Então houve sim alguma quilometragem, se eu não me engano, aí, vendo na época que nós viajamos, nós jogamos não foi em Souza, mas nós passamos pela cidade de Souza também. Então acredito que o Sampaio chegou na cidade de Souza de ônibus. Então essa distância do aeroporto, da onde ele pousou, não sei se foi numa cidade também para o Ceará, que é lá próximo, faz fronteira, isso há um desgaste também do jogador, porque vem de um jogo difícil como o Ceará, pegou mais estrada para jogar contra o Souza. Apesar de tudo isso, também pode levar vantagem o time do Souza. Agora também eu quero lembrar, o meio de campo do Souza é um meio de campo perigoso. E tem o Doda, nós conhecemos o Doda. É um cara que arremata muito bem de média a longa distância. O Rodrigo falou sobre o gramado, isso pode ser uma vantagem para o Souza também. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta ainda muito mais dessa partida de logo mais entre o Souza e o Sampaio Corrêa. A gente vai ouvir aqui o presidente do Souza, também o Sampaio Corrêa anunciou a dispensa de um jogador justamente hoje à tarde. O jogador, inclusive, nem viajou com o Sampaio Corrêa. Já muito mais sobre essa partida. De volta com o seu Esporte Goiás, e olha, ainda pelo lado do Souza, o presidente do Souza, o Adeone Abrantes, ele conversou com a imprensa logo após o empate que teve na última rodada da Copa do Nordeste, e também falando sobre essa partida contra o Sampaio Corrêa na sua casa, no seu mando de campo, e da dificuldade que vai ser. Vamos escutar o presidente do Souza. Não, eu acho que foi um jogo, a gente já sabia que o jogo era difícil, o Sergipe veio com a equipe. Me estranhou o comportamento do Sergipe porque ele não tem nenhum ponto na tabela, né? E jogou para empatar o jogo, praticamente o Ricardo não fez uma defesa na partida. E nosso time praticamente com 5 desfalques. Nós já partimos para o jogo sem André Vitor, sem Daniel Costa e sem Doda. Perdemos Romeu na metade do primeiro tempo. O treinador consertou no segundo tempo, o time estava bem para fazer o gol, perdemos Rodrigo Poti, que já tinha sofrido 2 faltas na entrada da área, criando situação de jogo, aí já passou a ser 5 desfalques num jogo desse tamanho aí. O time do Souza veio de uma maratona muito grande, de viagens, só jogo grande, e faltou no final, né, aquele punch para poder encontrar um gol, para fazer o gol. Mas é do futebol, o time está de parabéns, né? Nós, como diretoria, estamos no intuito de buscar a contratação de 1 ou 2 jogadores aí, até 3, mas é preciso achar primeiro, né? Não pode trazer qualquer um para ir, mas o jogo normal, só tenho a parabenizar o grupo. Pessoal, ele reclama muito sobre a logística de viagem, né? Muitos jogos fora, está reclamando do desgaste das viagens, reclamou ali também da questão de desfalques, né? Por lesão, suspensão, enfim. Mas o que chama a atenção é que o presidente é que fala após o jogo, não é o técnico, né? Isso é normal, Tadeu? E ele falou que ele achou estranha a conduta do Sergipe, né? Que não fez nenhum gol e jogou para empatar. Eu queria que os caras abrissem o jogo lá. Quando a fase é ruim, que você não consegue vencer ou entrar com aquela motivação, bora fechar a casinha aqui, bora se segurar, joga por uma bola, faz um gol, retranca todo mundo. Então isso não é estranho não, isso também é futebol. Isso faz parte também de uma estratégia do treinador. Agora quem fala lá é o presidente, né? Rapidão, antes do Rodrigo comentar com a gente, coloca aqui na tela pra gente a contratação do Souza. O Souza regularizou ontem à tarde o atacante, o Herbert, atacante, já vai inclusive entrar no campo contra o Sampaio Corrêa, e ele falou que estava no mercado, né, em busca de jogadores, mas oficializou a contratação, já está no bid, regularizado, totalmente disponível. E agora depois do bid, né, a gente nem sabe mais se está no bid ou se não está, com o caso aqui do São José de Ribamar em São Luís. Mas tem a imagem aí a seguir, essa já é a
a escalação, né, do esquerdinha. Mas, Rodrigo, novo contratado, novo atacante, já vai chegar para jogar ou não? Acho que não, segundo a escalação do próprio Souza, que a gente conseguiu apurar aqui, né, e tentar identificar, o Herbert ainda não está na escalação titular, mas é reserva com certeza. Vale lembrar e destacar que ele está falando em contratações, precisa de reforços. O Souza vai para a sua 6ª partida só na temporada, entendeu? São 4 jogos vai para a 7ª, na verdade, né? São 4 jogos na Copa do Nordeste e 2 no estadual, né? Então, são poucas partidas ainda dentro da temporada, então ainda está buscando esse time ideal, o elenco. No caso, ainda não encontrou, exatamente, né? Não encaixou o time. Ainda não encaixou o time, diferente do Sampaio, que já, sei lá, deve estar batendo a 10ª partida já dentro. E manteve uma base enorme do ano passado. Sim, exatamente. Então, tudo isso é algo que se deve levar em consideração para o jogo de hoje do Sampaio Corrêa. Então, e também, a gente falou da questão do bid, é outra coisa em comum, né, dos times maranhenses também, né? Essa questão do... iniciando a temporada e os times ainda correndo atrás de reforços, né? Tanto é que ontem, quando no começo da semana, você falou do Marcinho que está chegando no Cordino, o cara disse que vai para lá, mas tem 8 jogadores ainda para chegar, né? Então, é mais alguma coisa interessante, né? Se tinha esse espaço ainda de contratação, por que não usou com o técnico passado? Exatamente. Né? Tem que vir um outro técnico para mudar. E Marcinho, com certeza, vai trazer peças pontuais da sua confiança. Coloca aqui pra gente rapidamente, novamente, a escalação do Souza, só pra gente pontuar aqui a formação tática e os jogadores que vão a campo hoje contra o Sampaio Corrêa. No gol, o Ricardo, ali na defesa, o Jefferson e o Marcelo. Na lateral esquerda, o Vinícius Paiva, que aí a gente conhece o jogador, passou pelo Motoclube, fez uma excelente passagem pelo Motoclube, né, muito bom jogador. Eu acredito que ele vai com o lateral, né? Mas quando tentar improvisar ele como ponta, inclusive lá no Juventude ele passou, não funcionou. Lateral, eu acho que... No Moto funcionou, foi né? lateral. Funcionou. Nas últimas partidas, sim, né? Acabou que fez uma improvisada. Aí vem o Iranilson do outro lado, o Doda, que a gente conhece bastante, aquele jogador pegador, que consegue morder ali o outro time. O Juninho, o esquerdinha, na frente, o Keilo, o Arthur e o Joe Boy. Pai, o Joe Boy tem um nome estiloso, né? Joe Boy ali no atacante, na posição de centroavante. Esse é o time que vai jogar contra o Sampaio Corrêa. Coloca pra gente agora a escalação do Sampaio Corrêa, aquela provável escalação, já que o técnico João Brigatti não tem tantas opções assim para mudar e esse vem sendo o time que ele mais consegue repetir, na verdade. O Luiz Daniel, que a gente falou aqui no Esporte Guará, desde quando chegou o Gabriel Batista do Flamengo, que muita gente é titular do Sampaio Corrêa, titular do Sampaio Corrêa. Na minha opinião, não é titular do Sampaio Corrêa enquanto o Luiz Daniel estiver no Sampaio Corrêa. Não tem como botar o Luiz Daniel no banco para Gabriel Batista, por mais que tenha arrebentado na base do Flamengo. Só se ele conquistar dentro de campo, né? E aí a oportunidade para ele começar a jogar melhor do que o Luiz Daniel, mas chegar para jogar... eu acho difícil, assim, inicialmente, né? Chegar para jogar não dá, não. E aí vem o Joécio, o Pedro, o Van, o Nilson Júnior, que vale lembrar aquela jogadaça que ele fez contra o Ceará, salvando o gol do Vozão, seria aquele 2-1 lá. O Wesley Dias no meio, o Ferreira, Eloy, Soares, que é o cérebro pensante, como o Rodrigo Barbosa falou, o Anderson e o Heron, que é a esperança de gol do Sampaio Corrêa, vem se mostrando uma excelente peça ofensiva, Tadeu Nunes. Pois é, o Rodrigo até falou sobre a variação tática do Brigatti, né, que não costuma mexer muito durante a partida. Num campo pequeno, o time do Souza tentando sair jogando, na minha opinião, de repente isso pode até acontecer. Eu entrava com o Eloy na esquerda e o Nilson Júnior fazendo terceiro zagueiro. É um esquema tático que me agrada muito. Aí o Sampaio conseguia fazer essa marcação pressão lá em cima. Quando você joga no 3-5-2, o 3-5-2 não te dá o direito de ser um time retranqueiro, defensivo. Você pode jogar no 3-5-2 ou no 3-4-3. Você consegue jogar pressionando o adversário lá, você sobe as linhas e o Wesley Dias fica fazendo ali também a proteção da zaga. Você tem 3 zagueiros, né? O Nilson Júnior é canhoto, o Pedro pelo lado direito e o Joelson é um jogador muito técnico, ele tem uma visão de jogo ali atrás impressionante. Então acho que o Sampaio Corrêa, com esse esquema, o Eloy fazendo esse corredor, o Eloy não marca, ele joga de primeiro volante também, não vai precisar muito marcar como se diz na gira do futebol, ele vai vindo cercando o cara até que... E o Vinícius Paiva lá no lado esquerdo pelo time do Souza, ele é um jogador muito bom do meio de campo para frente. Sim. Ele é um cara muito forte no apoio e é fraco defensivo. Então quando você coloca os 3 zagueiros, você empurra o Eloy lá na frente, você vai dar trabalho e faz uma dobradinha ali com o Soares ou com o próprio Anderson, que é um jogador que corre muito, aí você vai dar trabalho para o Vinícius Paiva. Então,
você jogando com 3 zagueiros nesse jogo, propriamente dito, para mim era uma boa opção para o Sampaio Corrêa. Agora, assim, batendo aqui as escalações, o Soares deve ter um pouco de dificuldade na partida de hoje, justamente porque talvez quem marque ele de perto seja o Doda. E a gente conhece a marcação do Doda, o quanto que ele é eficiente. Pode surgir essa dificuldade pelo Soares, já que ele tem que ter mais liberdade para criar a jogada e dar bons passes? Se o Souza minimamente estudou o Sampaio, eles têm que ter uma atenção redobrada com o Soares, né? Porque, na minha opinião, humilde opinião, é o jogador que vem se destacando nesse início de temporada do Sampaio. Para mim é o melhor jogador, ali junto com o Luiz Daniel, claro, né? Vem fazendo grandes partidas, mas desses reforços, dessas novas peças que chegaram no Sampaio Corrêa, para mim é o jogador que vem mais se destacando. São 2 assistências aí nos últimos 2 jogos. Teve gol também. Teve gol, exatamente. Então é o cérebro pensante, é o cara que pensa ali o jogo. As principais ações ofensivas do Sampaio nascem dos pés do Soares. A gente fala, tanto se destacou no último jogo contra o Ceará, que foi essa dupla, né, que já vinha do Vitória, Soares com o Heron. E aí é um tanto quanto, Bera, até ser engraçado quando tu fala que hoje a esperança de gols é o Heron, porque o Heron chegou aqui sem nenhuma credibilidade, meu amigo, né? A torcida do Vitória agradeceu quando o Heron veio pra cá, né? Porque lá foram 18 jogos, o cara não marcou um gol, o cara é atacante, não marcou nenhum gol. Chegou do Sampaio. 5 jogos, 2 gols. Então, se você fala isso, o Heron é a esperança de gols hoje pro Sampaio, digamos, há 3, 4 jogos atrás, meu amigo. É loucura, tá? né? Tu tava cancelado na internet, tu não podia nem chegar lá perto do CP José Carlos Macieira, que a galera ia cair matando. Então, acho que essa dupla aí começou a se encaixar e sem dúvida nenhuma, pro jogo de hoje, a esperança aí de gols do Sampaio. Tadeu Nunes deu uma respirada, como quem queria comentar alguma coisa. Não, ele tava falando, eu tô imaginando ele falando do Vitória, é porque a draga lá no Vitória é tão grande que tá queimando até os meninos da base. Quando ele vem pro Sampaio Corrêa, que ele pega um time, né, ajustado, ele pega um ambiente bom, ou ele fica mais despreocupado para mostrar seu futebol. Então, comparando os ambientes, Sampaio Corrêa hoje está muito longe do Vitória, graças a Deus por isso. E olha, o detalhe é que o Heron usa a camisa 99. Não sei se ele já chegou para vestir essa camisa ou chegar assim, ó, vamos te dar esse desafio, pega a camisa do nosso artilheiro do ano passado e vamos ver o que você faz dentro de campo. Eu vou repetir a frase de quando o Sampaio Corrêa jogou, acho que ano passado contra o Remo, pela Série B. O jornalista lá do Pará falou assim, que Sampaio Corrêa se acostumou nos últimos anos a formar time modesto financeiramente, mas times muito competitivos. Aí eu vou levar isso aí pro Heron, pro camisa 9, camisa 99, porque nós temos ali o Caio Dantas, o Ciel, agora o Heron, essa turma aí que o Sérgio está levando, aquele centroavante, e tá conseguindo. O Jacques também, apesar de não ter feito agora a segunda passagem, não tantos gols como a torcida queria, mas são jogadores que passaram pelo Sampaio Corrêa e deixaram suas marcas. Só para finalizar esse bloco do Sampaio e do Souza, o Sampaio Corrêa anunciou a saída do lateral Cezinha. Coloca aqui pra gente na tela a nota oficial falando que as duas equipes, né, os dois lados, o atleta e também o Sampaio Corrêa, entraram em acordo e rescindiram o contrato do lateral Cezinha. Inclusive no BID já consta a rescisão contratual do lateral. O Tricolor agradece, né, o trabalho e o empenho do Cezinha, mas não conta mais com ele. Pegou de surpresa essa rescisão contratual. Eu entrei em contato, né, com a assessoria de comunicação do Sampaio Corrêa. Ela falou que foi opção técnica realmente do João Brigatti e comissão. Enfim, a gente vai, na verdade, vai dar um rápido intervalo, rapidinho, e na volta a gente volta com esse comentário aqui, porque Cezinha não faz mais parte do Sampaio Corrêa. Rapidamente aqui ainda sobre a dispensa do Cezinha, coloca na tela aqui enquanto o Rodrigo Barbosa fala. Rodrigo Barbosa, uma dispensa enquanto o time está viajando, vai para o segundo jogo fora de casa, é natural? A comissão técnica realmente não imaginava contar mais com ele, afinal de contas nem viajou, né? Natural não é, né? Ainda mais início de temporada, né? O Cezinha pouco foi aproveitado. 5 jogos. Exatamente. Acho que entre o titular, acho que somente contra o Juventude Samas na estreia, né? Que o Sampaio... E aí é o ponto que eu quero chegar, que é justamente essa deficiência na ala esquerda que o Sampaio tem desde a temporada passada, né? O Sampaio não conseguiu encontrar um nome da lateral esquerda. Ano passado passou uns 3, Zé Mário, 3 laterais esquerdos, aí chegou mais agora o Cezinha, já foi dispensado, tem apenas o João Vitor agora à sua disposição, vai para esse jogo, foi para o jogo contra o Ceará sem um lateral esquerdo, vai para o jogo contra o Souza novamente sem um lateral esquerdo, então aí eu acho que é uma peça, é uma vaga que o Sampaio ainda, desde a temporada passada, está deixando a desejar, porque ainda não encontrou realmente essa peça. Só para complementar aqui, já que ele falou no João Vitor.
Dependendo do lateral esquerdo que vier para o Sampaio Corrêa, o João Vitor, bem em forma, ele é titular absoluto, que o João Vitor é um grande jogador, teve azar de ter se machucado, né, lesionou o joelho e passou a temporada toda bem. Sim, verdade. Mudando de assunto agora rapidinho, daqui a pouco a gente volta para saber, claro, o placar dos nossos comentaristas. Eles têm que falar pra gente quanto é que vai ser esse jogo, esse jogão de bola. Segundo o Rodrigo Barbosa, tem que até apelar. O Tadeu Nunes pregou mais aquele respeito ao adversário, né? Vamos com calma, vamos ver como é que é o jogo. Mudando de assunto rapidinho, o Romeu Silva, rapaz, traz pra gente informações sobre o mercado da bola de uma forma que só ele sabe. Roda aí. Assim que eles fazem na televisão aí. Também. Fala galera do Esporte Guará, Romeu Silva aqui, alô Tadeu, alô Rodrigo, alô Menino Gal. Hoje vamos falar do mercado da bola maranhense que tá rolando, a saída do técnico Marcinho Guerreiro do Paragominas e a chegada do Ted Love, o artilheiro do amor, no Motoclube. Como vocês sabem, o técnico Marcinho Guerreiro, né, postou nas suas redes sociais que não fazia mais parte da comissão técnica do Paragominas e saiu do Paragominas, né, postando essa nota, e consequentemente não demorou muito. Assim, Guerreiro, o bicho é errado, é que nem coelho, moleque. O técnico anunciou a sua chegada no Cordino, viu? O técnico Marcinho Guerreiro tá chegando no Cordino para fazer a mudança, para fazer as coisas acontecerem. Fala Marcinho, tudo bom? Romeu aqui. Se eu te falar, não tá precisando de atacante aí não, tô treinando aí, academia e tal, mas tô sem time até o momento. Se precisa de um atacante aí, cara, só me ligar, tô à disposição, viu? Pode... Tá bom, depois a gente se fala. E o Moto tá com novidades, reapresentou, né? O Ted Love tá voltando pro Moto aí, a gente jogou junto na temporada passada pelo Moto, foi artilheiro, fez muitos gols. E além de fazer gol, o Ted Love sabe brecar no gal, se liga no vídeo. Menino hoje tá bem legal, louca de uísque de cancha marola. Essa menina hoje tá bem legal, tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal, tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Breca novinha no grau, 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 breca novinha no grau. O Ted Love que chegou aí para esse jogo contra o Pinheiros, da semifinal do Maranhense. Tem também o outro jogo que é o Sampaio e São José. São José que tá mais para lá do que para cá por causa dessa irregularidade que aconteceu aí. Mas nos conformes aí o jogo vai acontecer. Menino Gal, muito obrigado. Até a próxima, meu parceiro. Que agora eu vou descansar. Olha o calção que eu tô aí, pai. Vou dormir. Valeu, até a próxima, viu? Rapaz, o Romeu botou Ted Love pra dançar, chamou o Marcinho Guerreiro de coelho. E foi rápido, né? Apareceu no Cordino de forma muito rápida, realmente. O Marcinho Guerreiro, nós conhecemos a capacidade dele de técnica, né, com a sua comissão técnica. O Cordino precisa dar aquela chacoalhada no seu elenco ali para dar uma resposta, tanto para o elenco, para os jogadores, como também para a cidade, né, para o time que é da cidade. Então, o Marcinho Guerreiro é um bom nome, prometeu chegar, levar alguns reforços, como nós falamos aqui no início do programa, e quem sabe esses reforços seja qual é o principal motivo da ida do Marcinho Guerreiro para o Cordino. Primeiro é tentar livrar o Cordino do rebaixamento, aí ver o que é que acontece mais na frente. Livrando do rebaixamento, o que vier mais na frente é louco. Mudando de assunto agora, Juventude Samas, que segue com uma lista de dispensas. A Aniele traz pra gente essas informações. O Juventude Samas segue com algumas indefinições no seu elenco. Depois de perder para o Pinheiro por 3-0 na última rodada de classificação do primeiro turno do Campeonato Maranhense, dispensas aconteceram e, entre elas, o técnico Paulo Muller. Para o seu cargo ainda não tem definições da diretoria do Samas. Mas já tem um novo auxiliar técnico, trata-se do Orlando Júnior, profissional de 55 anos, que já rodou bastante no futebol brasileiro e chega com muita expectativa no Juventude. Desafio novo. E normalmente as propostas que são feitas para o profissional Orlando Júnior sempre eu levo como propósito para a minha carreira. E o Juventude Samas não é diferente. Eu espero aqui fazer, juntamente com toda a comissão dos atletas, um grande trabalho e a gente tentar fazer um grande segundo turno, respeitando todos os adversários, mas eu tenho certeza que com o trabalho, com a condição que está sendo dada e que vai melhorar, consigamos realmente fazer um grande segundo turno e colocar o Juventude no lugar onde merece.
Quanto às saídas, não foi apenas o técnico que deixou o cargo, não. 5 jogadores também foram dispensados. São eles o volante Warley, o atacante Manuel, o meio-campo Copete, o lateral esquerdo Carlinhos e o volante Igor. Apesar dessas mudanças, quem continua segue acreditando no projeto e sonho de que agora o time vai escapar do rebaixamento. É o que fala o meio-campo Gotinha. As expectativas são as melhores possíveis, né? O grupo que permaneceu, já está todo mundo focado, trabalhando dia a dia, trabalhando forte, com as novas ideias do novo comandante que vem passando para nós durante a semana. Tenho certeza que nesse período de mini pré-temporada que temos até o segundo turno, vamos conseguir trabalhar forte para chegar no segundo turno com nível de competitividade lá em cima e continuar trabalhando. Falar para a torcida que possa esperar o máximo de cada um atleta. Vamos continuar trabalhando para botar o Juventude aonde merece estar no nível do futebol maranhense. O Juventude segue treinando, esperando o retorno do Campeonato Maranhense para entrar em campo novamente. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Aniele, pelas informações. Pessoal, o Rodrigo Barbosa, não só o técnico, né? A notícia do técnico foi ainda logo após aquela fase de classificação do Campeonato Maranhense, mas os jogadores 5 de uma vez deu aquele certo chacoalho, né, no time, porque se foram 5, para ser demitidos mais 5, isso é muito rápido, né? O Juventude Samas começou a temporada já muito desorganizado, né? E isso é reflexo, esse é início de temporada do Juventude Samas. Essa desorganização está começando a refletir na temporada, né? Só para a gente ter uma noção, o Samas iniciou a preparação sem ter técnico, né? Exatamente. Depois de 3, 4 dias que o Samas contratou o Miller e agora contratou um técnico, segundo a assessoria de imprensa, que é um auxiliar técnico, mas que vai ser técnico. E a gente fica sem entender, só para a gente ter uma noção do quanto está desorganizado o Juventude Samas, que até 2 temporadas atrás estava brigando por um acesso de Série D para a Série C, e hoje era exemplo, vamos dizer assim, para times menores, e hoje está nessa desorganização, essa saída e entrada de treinadores é reflexo realmente do início desorganizado. Tadeu. O erro não foi não permanecer com o Dejaí Ferreira? Entendeu? Acho que com a permanência do Dejaí, as coisas seriam mais brandas para o time do Não à toa, Juventude. o São José de Ribamar está na semifinal, graças ao Dejaí Ferreira, Sim, que é o técnico lá. E que chegou em cima da hora, montou o time. Com 2 semanas de preparação, né? Levou jogadores dentro de confiança e entra aquela questão, né? Tá em Pocodinho, tá levando 8 jogadores. Mas são os jogadores de confiança do treinador. Sim. Às vezes você não consegue levar aqui teu jogador de confiança, mas você vai em alguém que você confia que vai indicar um atleta para aquela situação. Então eu acho que se o Dejaí Ferreira tivesse continuado no Juventude, seria muito bom para o Juventude. E detalhe, quando o técnico Paulo chegou no Juventude, chegou só, não chegou com jogador algum. O elenco já estava montado, inclusive a escalação e os jogadores relacionados para a partida, a primeira partida do Campeonato Maranhense era totalmente uma dúvida, porque ninguém sabia o elenco do Juventude Samas. A última nota divulgada pela assessoria de comunicação é que existiam 9 jogadores definitivamente contratados, né, que conseguiram renovar com o Juventude Samas, outros 6 em negociação e alguns outros dispensados. Aí, de repente, o Juventude tem um elenco e consegue fazer a primeira fase do Campeonato Maranhense, mas aí, diga-se de passagem, um início de competição mais desastroso que o Juventude Samas teve desde quando voltou à elite do futebol maranhense, né? E aí falou do Dejaí, só eles devem saber os bastidores, né? O porquê dele não ter ficado, né? Porque ele fez uma boa campanha na Copa FMF com jogadores que não são profissionais, vamos dizer, da categoria de base, né? A Sub-21, a Copa FMF. Então, só eles devem saber o que o Dejaí pediu, o que ele não pediu, o que até onde a diretoria ofereceu para ele. Então, acho que envolve muito dessas questões para ele ter saído do Juventude Samas, um trabalho onde estava dando certo, né? Você demitir um bom treinador, Tirou a final da Copa FMF. Exatamente, né? um bom trabalhador na sua empresa, você tem que ter um grande motivo, né? Então... Isso, vou fazer uma pergunta para você. Isso talvez passe pelo lado financeiro do clube deste ano. A gente sabe que no início, né, esses 3 últimos anos, o Juventude teve um aporte financeiro muito interessante, né? Não só de empresários, mas também a prefeitura auxiliando o clube. Esse ano, o que eu consigo imaginar é que uma falta de um certo aporte financeiro interessante cause uma certa desorganização. Pode ser justificado por isso? Não, o que eu sei lá é que são 26 colaboradores, eles não chamam nem patrocinadores, são empresas ou pequenas empresas ali da cidade que estão ali junto com o Miltinho Aragão, com o Alexandre, que é do Mar,
estão tocando o Juventude. Tem suas dificuldades? Tem, mas tudo é conversado. O que é conversado não sai caro, o que é acordado não sai caro. Se tivesse conversado com o Dejaí, exposto à realidade, isso a gente está só, assim, nós não temos certeza do que aconteceu. Às vezes também o treinador não quer mais ficar, prefere vir em São Luís, é daqui de São Luís, não quer mais ficar lá em São Mateus, mas tudo isso assim, resumindo tudo, nós estamos falando, se o Dejaí ficasse, poderia ter sido uma sorte melhor para o Juventude. Agora, o motivo dele não continuar é que aí nós não sabemos. E aí, só para fechar mesmo, a desorganização acho que não tem nada a ver com dinheiro, né? Você pode ter menos dinheiro, mas ser organizado tendo dinheiro, né? Pouco dinheiro, né? Beleza. Olha, a gente tá quase finalizando, mas sim, não posso finalizar sem perguntar para vocês. Sampaio Corrêa joga já, dentro de pouco mais de 1 hora. Souza e Sampaio Corrêa, jogo fora de casa, lá na Paraíba. E nós vimos a tabela de classificação. Souza é o último colocado com 4 pontos. O Sampaio Corrêa é o 4º colocado do grupo A também com 4 pontos. Mas dentro de campo, alguns detalhes como esses não entram, né, Tadeu Nunes? Sim. Quem vence o jogo, e eu quero placar. Eu sei que tem um cara que não fica em cima do muro. Não, Sampaio Corrêa 2-0, gol de Heron e Ferreira. Ah, e hoje ele foi direto, que os últimos placares dele assim, 4-4, empate. Não tinha nada a ver o resultado. 5-5, não, mas 2-0 Sampaio. Rodrigo Barbosa. Era o meu placar também 2-0, mas para não dizer que a gente está em cima do muro, eu vou mandar 3-0, 2 de Heron. Vou logo assim, meu amigo. 2-0, pode me cobrar depois. Ele é a esperança do boliviano e aqui na nossa bancada também, no ataque do Sampaio Corrêa. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui hoje. Amanhã a gente volta com tudo que aconteceu nessa partida da Copa do Nordeste. E também vou na vitória do Sampaio Corrêa. Eu coloco 2-1. Acho que o Sampaio Corrêa vai abrir um placar interessante, mas jogando em casa, acho que o Souza consegue um golzinho ali com a torcida apoiando. A gente volta amanhã com muito mais informações do seu esporte local e, claro, Copa do Nordeste, que é do nosso anfitrião Sampaio Corrêa.